Annyeong! Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de coreano. Bom, essa aula aqui, na verdade, é uma aula extra, beleza? Provavelmente essa aula ela tá anexada junto com o módulo 8 sobre intensivão de vocabulário, certo? O principal do módulo 8 de intensivão de vocabulário são as 3 apostilas que eu deixei, tá bom? Então, a coisa principal do módulo 8, como eu disse, são as 3 apostilas sobre substantivos que eu deixei. Então, realizem a apostila, escrevam, completem ela, tentem pronunciar ela com as dicas que eu passei no módulo anterior, do módulo 7, né? Sobre dicas de leitura e etc. Então, essa aula aqui é só um extra que eu deixei para vocês no módulo 8, ok? Só para não ficar sem nenhuma videoaula no módulo 8, né? Então, sem mais delongas, e eu também acho que além de deixar como extra, eu acho que esse assunto é um assunto que interessa muita gente que aprende coreano, né? Como escrever o seu nome com as letras do coreano e como conseguir escrever qualquer outro nome em coreano, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Para essa aula, eu queria começar com vocês revisando alguns pontos, beleza? Então, vamos lá. Na língua coreana, todas as estruturas silábicas têm pelo menos uma consoante e uma vogal. Isso, normal, todo mundo sabe, certo? Aqui, todas as 3 estruturas silábicas coreanas começam com uma consoante, tem pelo menos uma consoante, certo? E depois tem uma vogal, certo? Não tem nenhuma que é CC, ou VV, ou só C, ou só V. É sempre CV, CVC, CV, CC, certo? Sempre tem uma consoante e uma vogal pelo menos, certo? Outra coisa, todas as estruturas seguem a seguinte ordem. Todas elas começam com uma consoante e depois são seguidas por uma vogal. Então, todas as consoantes têm pelo menos uma consoante, todas as sílabas têm pelo menos uma consoante e uma vogal, e todas as sílabas começam com a consoante sempre e depois são seguidas por uma vogal. Beleza? Então, todas as estruturas seguem essa ordem. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Acho que isso já está bem claro na cabeça de vocês, depois de todos esses módulos estudando isso, né? Então, por que eu escrevi isso? Só para concluir com vocês que coisas como encontro consonantal não existem na língua coreana. Beleza? Professor, o que é encontro consonantal? Encontro consonantal é, por exemplo, em situações que acontecem nessas palavras portuguesas, do português aqui, né? Que tem uma consoante e depois tem uma outra consoante junta, sem nenhuma vogal no meio, né? Então, quando tem uma consoante e depois dela, logo depois dela, tem mais uma consoante, isso nós chamamos de encontro consonantal. Acontece que esse encontro consonantal não existe e não pode existir na língua coreana, porque sempre depois de uma consoante precisa ter uma vogal, certo? Eu falei para vocês. Todas as sílabas começam com consoante e depois nós temos a vogal. Professor, as consoantes duplas, elas não são consideradas encontros consonantais? Não. As consoantes duplas, pessoal, não são consideradas encontros consonantais. Por quê? As consoantes duplas, elas, como eu falei para vocês na aula, no módulo que eu estava dando as consoantes duplas, elas só parecem que são 2 consoantes, mas na verdade, isso daqui é uma consoante apenas, isso daqui é só uma consoante, isso daqui é uma consoante. Então as consoantes duplas, elas só parecem que são 2 consoantes, mas na verdade, elas são consideradas apenas como uma consoante. Beleza? Por isso, as consoantes duplas, elas não são encontros consonantais. Elas são consideradas apenas como C, apenas uma consoante. Tá bom? Então, pessoal, todas as sílabas do coreano tem pelo menos uma consoante e uma vogal, sempre começando com a consoante e depois seguida por uma vogal. E coisas como encontro consonantal não podem existir na língua coreana. Então, eu vou ensinar para vocês depois como fazer para escrever nomes como Bruno, que tem um encontro consonantal, né? Então, feito esse relembramento, relembrado esses pontos que eu já expliquei para vocês, vamos para o passo a passo e as dicas que eu quero que vocês anotem, que vocês sempre fiquem sabendo na hora de tentar escrever uma palavra, um nome do exterior, né? Em palavras coreanas. Bom, então vamos para as dicas e o passo a passo de fato do que vocês precisam saber na hora de vocês tentarem escrever o seu nome e qualquer outro nome, né? Em coreano, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto muito importante. Nunca traduze letra por letra. Não pense em traduzir os nomes, pessoal, por letras. Sempre traduza pela sonoridade. Então, ao invés de pegar o seu nome e tentar traduzir letra por letra, o meu nome começa com essa letra e essa letra é essa letra em coreano. Sei lá, por exemplo, Thiago. Essa primeira letra tem o som de T, então eu tenho que ter pelo menos essa letra aqui no meu nome em coreano. Não faça desse jeito. Ou fale o seu nome e imagine o seu nome.
Então, não vá traduzindo letra por letra, sempre vá pela sonoridade. Porque no português, nós temos coisas tipo esse H mudo, porque Tiago escrito desse jeito é a mesma coisa que Tiago escrito sem o H, certo? E, por exemplo, Isabela com dois L's é o mesmo jeito de pronunciar o Isabela com um L, certo? Então, como no português tem esses tipos de coisa, tem letras mudas e tem tipo duas letras que é o som de uma, a mesma coisa, né? Tem Y, tem I, essas coisas, né? Então, sempre traduza pela sonoridade. Fale o seu nome, imagine o seu nome dentro da sua cabeça e vá traduzindo, vá escrevendo em coreano a partir da imaginação. Não vá traduzindo letra por letra. Não fique pensando, o meu nome tem essa letra, então eu tenho que ter essa letra aqui. O meu nome tem essa outra letra, por isso eu tenho que ter essa letra aqui. Não, não é desse jeito que você faz. Você vai pensando pela sonoridade. Ok? Essa é uma dica um pouco mais leve, um pouco mais geral, e só para vocês ficarem sabendo, beleza? Segunda coisa. Na língua coreana, essa coisa é importante, tá? Anotem aí. Na língua coreana, nós temos a chamada regra FVZ, beleza? Que basicamente, nós não temos o som nem do F, nem do V, nem do Z na língua coreana. Então, nós não temos o Fa, nem o VA e nem o ZA. Ao invés dela, nós substituímos por letras que nós temos em coreano. Então, por exemplo, se no seu nome entra o som do F, como não tem o som do F, no lugar dela você vai estar escrevendo com essa letra aqui, que tem o som de PH, que é o pá, 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 certo? Então, se o seu nome, por exemplo, tem Fá, você não falaria Fá em coreano, você escreveria como sendo um pá, desse jeito. Se no seu nome entra um V, você não utiliza o V, você utilizaria essa letra aqui, o pá. Então, se o seu nome começa com, sei lá, se o seu nome, por exemplo, é Viviane, seu nome seria Pi, com Pi, desse jeito. Porque na língua coreana nós não temos o som do V. E se o seu nome tem Z, o que é um pouco incomum, né? Mas se o seu nome tem Z, como não tem o som do Z no coreano, no lugar dela você escreveria com essa letra aqui. Então, por exemplo, se o seu nome tem ZA, por exemplo, no som, se tem ZA no seu nome, né? Você escreveria, você falaria em coreano como sendo um cha, e não um za. Porque na língua coreana nós não temos nem o som do F, nem o V, nem o Z. Por isso nós substituímos com essas letrinhas aqui, que tem esses sons aqui. Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é sobre as vogais. Não sei se vocês lembram, mas na aula de vogais compostas que eu dei para vocês, lembra que falei para vocês sobre esse E aqui? Lembra que tinha dois Es? O primeiro E que parecia um H e esse segundo E que é esse segundo E aqui? Então, lembra que eu passei um ponto importante para vocês? Que, geralmente, quando nós vamos falar palavras do exterior, nós temos a tendência de utilizar esse E aqui, certo? Lembra disso? Se você não lembra, volta lá na aula sobre as vogais compostas, beleza? Então, como o seu nome, querendo ou não, para os coreanos, é uma palavra do exterior, se o seu nome entra o som do E, por exemplo, Ellen, Letícia, Isabelle, né? Se seu nome entra o som do E, você sempre vai escrever com esse E aqui e não esse E aqui, ok? Porque, querendo ou não, o seu nome é uma palavra do exterior para os coreanos, certo? Então, como o seu nome é uma palavra do exterior, você precisa utilizar esse E. E a mesma coisa com os outros aqui. Se o seu nome entra o som do IE, é com esse E que você vai escrever. Se o seu nome entra o som de UE, é com esse UE que você vai escrever. Então, por exemplo, se o seu nome é Wellington, ou o nome da pessoa que você quer traduzir o nome, não traduzir, escrever em coreano o nome, é Wellington, né? Tem um som do UE, Wesley, Wellington, sei lá. É sempre com esse UE aqui que você vai escrever. Lembra que tem 3 tipos de UE? Tem esse UE aqui, tem esse UE aqui e tem esse UE aqui, certo? Então, desses 3 UEs, é sempre esse UE que você utiliza. Os outros 2 não utiliza, beleza? Vamos para o próximo ponto, então. Bom, o próximo ponto é que é sobre aquilo que eu estava falando para vocês sobre encontro consonantal, né? De como traduzir nomes que tem encontro consonantal, né? Basicamente, quando temos nomes que têm encontro consonantal, como Bruno, nós separamos as duas consoantes aqui. Beleza? Então a primeira coisa que nós fazemos é separar as consoantes e juntamos a vogal, essa vogal aqui, lembra dessa vogal, pessoal? Essa vogal é uma vogal simples, se você não lembra dela, volta lá no primeiro módulo sobre as vogais e vê elas, porque lembra que essa vogal é uma vogal que aparece embaixo da consoante e tem o som de
Lembra qual era o passo a passo para vocês conseguirem pronunciar essa vogal do jeito certo? É você fazer um sorriso forçado e tentar pronunciar a letra U, só que sem fazer esse biquinho para falar o U, né? Desse jeito, né? Então, pessoal, o jeito que nós fazemos para escrever nomes que têm encontro consonantal em coreano é basicamente separar o encontro consonantal e na primeira consoante nós juntamos com a vogal I. Então, Bruno, nós escrevemos desse jeito assim. Nós falamos em coreano desse jeito assim, desculpa. Bruno, Bruno. Percebe que pro P eu separei aqui, porque, por exemplo, como que nós separaríamos as sílabas do nome Bruno em português? Seria desse jeito assim, né? Bruno. Só que o que nós fizemos pra gente conseguir escrever esse nome em coreano, o que nós fizemos foi separar mais uma vez aqui. Separar aqui no meio, entendeu? Então pro B, nós adicionamos o som do I para conseguirmos pronunciar. Porque lembra que no coreano sempre precisa ter pelo menos uma consoante e uma vogal, né? Não pode existir uma sílaba só com consoante. Por isso que nós adicionamos o som do I. Bruno, Bruno. Não é Bruno, é Bruno, Bruno. Porque na língua coreana nós não podemos ter encontro consonantal, certo? Nós não podemos, no coreano nós não temos como pronunciar o som do br desse jeito. E o seu nome? Se o seu nome também, além de Bruno, também tem encontro consonantal, por exemplo, sei lá, Francisco, é a mesma coisa. Você tem que separar aqui o F e o R. Lembra como é que escreveu o som do F? Lembra que passei pra vocês? Já que no coreano nós não temos o som do F, a gente utiliza essa letra aqui, né? Que tem o som do P, desse jeito, certo? Então, Francisco se escreveria desse jeito assim. Francisco. Desse jeito assim. Francisco. Fran. Percebe que eu falei Fran e não Fran? Porque esse FR é impossível da gente pronunciar em coreano. Por isso que é Francisco. A gente criou uma sílaba só pro F aqui. E como não pode ficar só o F sozinho, a gente juntou com a vogal I. Entendeu? Então é basicamente desse jeito que a gente faz quando a gente quer escrever nomes que têm encontros consonantais em coreano. Beleza? Bom, então vamos para o último ponto, que é o ponto mais importante que eu queria que vocês anotassem e entendessem nessa aula. Beleza? Vamos lá. O último ponto é sobre quando nós temos o L e o M no meio de um nome que está rodeado por vogais. Beleza? Então, por exemplo, se liga nesses dois nomes que eu escrevi aqui para vocês. Você percebe que eles têm exatamente esse caso que eu falei para vocês? Tem a letra M e a letra L rodeado por vogais. Aqui também nós temos o L rodeado por vogais, certo? Quando nós temos o som do L e do M rodeado por vogais em um nome, o som do L e do M vai ser um som prolongado. Como assim um som prolongado? Basicamente, esse som do L e do M vai aparecer duas vezes. Nós vamos ter que escrever duas vezes o L e o M dentro do nome coreano. Beleza? Então, por exemplo, Emanuele. Você percebe que eu escrevi o equivalente ao M no coreano, que é essa letra em quadrado, né? Duas vezes. Eu escrevi ela uma vez pro M, aqui. E eu escrevi como um patim de uma sílaba, e eu escrevi como a primeira consoante da próxima sílaba, né? Por quê? Porque o som do M e do L, quando ela está rodeado por vogais em um nome, quando nós vamos escrever esse nome em coreano, nós pronunciamos o som do L e do M um pouco prolongado. Então, Emanuele não estaria certo se você escrevesse essa palavra, na verdade, desse jeito assim. Emanuele. Você percebe que Emanuele não é exatamente a mesma coisa que soaria se eu escrevesse Emanuele. Você percebe? Porque isso acontece naturalmente. O som do M e do L, nós temos tendência a pronunciar eles um pouco mais prolongado quando eles aparecem rodeados por vogais. Beleza? Então é só nessa situação assim. É quando o M e o L tá no meio da palavra, do nome e ele aparece rodeado por vogais. Então você percebe que no M aqui, na frente deles temos a vogal E e depois nós temos a vogal A. Aqui vogal E, aqui vogal E, vogal A.
Como a letra M e o L, desses dois nomes aqui, estão rodeados por vogais, o som do M e do L precisa ser um pouco prolongado, precisa ser prolongado. Por isso que eu escrevi Emanuele, por isso que eu escrevi as letras aqui duas vezes. Uma vez aparecendo como patim da sílaba anterior, e a outra aqui aparecendo como a primeira consoante da próxima, e aqui a mesma coisa. Por isso que eu escrevi elas desse jeito assim, tá bom? Emanuele. Ok? Porque o som do M e do L fica prolongado quando elas estão rodeadas por vogais. Beleza? Então, esse conceito pode ser que seja um pouco difícil de entender, mas se o seu nome, vê se seu nome tem isso. Vê se seu nome tem o som do L, tem a letra L e M no meio da palavra, e vê se esse L ou M aparece rodeado por vogais. Se aparece, provavelmente você tem que prolongar. Você tem que colocar uma vez como patim e outra vez como a primeira consoante da próxima sílaba. Beleza? Então, é basicamente isso, ok? Então, só para o final dessa aula aqui, eu escrevi aqui duas frases que vocês podem falar para você, duas frases de apresentação, como se apresentar, né, falando qual é o seu nome. Então, essas duas frases aqui, literalmente, que nem eu deixei escrito aqui a tradução, essa primeira frase quer dizer, meu nome é tananã, aí nesse lugar você escreve o seu nome, e a segunda frase é basicamente, eu sou tananã. Que são dois jeitos de você se apresentar falando o seu nome, né? Você pode tanto falar, oi, meu nome é tal, ou apenas, oi, eu sou tal, né? Então, pessoal, essas duas frases aqui fica como tarefa para vocês, ok? Tenta escrever essas duas frases aqui e no lugar do nome, tenta escrever o seu nome e tenta falar essa frase. Grava para mim um story falando essa frase aqui que você, enfim, escreveu com o seu nome, né? Nessas duas frases aqui que você preencheu com o seu nome, grava pra mim um story no Instagram e marca lá que eu reposto no meu Instagram, beleza? Bem legalzinho essa tarefa, né? Então, fica de tarefa pra vocês essas duas frases, tá bom? Então, essa frase se leria desse jeito. 제 이름은 tananã, nesse lugar fica o seu nome, 입니다. E essa segunda frase se leria como sendo 저는 tananã, 입니다. Beleza? São dois jeitos de você se introduzir falando o seu nome. Beleza? Então fica como tarefa você tentar escrever o seu nome em coreano e preencher essas duas frases. Ok? Se você achou legal, por favor, se grave falando essas duas frases, né? E posta pra mim nos stories do Instagram que eu reposto. Beleza? Então, pessoal, essa aula extra que, na verdade, eu consegui explicar muitos conceitos importantes para vocês sobre, por exemplo, esse conceito sobre o L e o M no meio da frase e sobre a regra FVZ, né? Então, essa aula é uma aula extra, mas eu creio eu que ficou bem legal para vocês. Então, muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima aula e bons estudos. Façam as apostilas que estão nesse módulo, beleza? Beijo para vocês. Até a próxima aula.